Olá pessoal, neste tutorial nós vamos ver como é que a gente pode gerar animação de fluidos utilizando o novo recurso denominado MantaFlow na versão 2.82. Eu já criei aqui uma cena onde eu tenho um objeto cúbico e um objeto esférico, do qual eu fiz uma escala nele para ficar menor do que esse cubo. Coloquei aqui em cima e a esse objeto nós vamos em Object, clicar o Quick Effects do tipo Quick Liquid. Eu vou aumentar aqui essa área que é chamada o Liquid Domain. Eu vou usar aqui o SX2 e o SY2. E tenho essa área envolvendo esses dois objetos. Se eu olhar aqui pela vista frontal ortográfica, esse objeto está um pouco fora. Vou dar um SZ aqui, aumentar um pouquinho, e vou fazer com que esse objeto maior, que é o Liquid Domain, ele envolva todos os objetos junto do efeito. Então nós temos aqui o objeto Liquid Domain, que é essa área. Eu estou com um problema aqui que eu não consigo selecionar com o botão esquerdo aqui os outros objetos quando eu uso esse recurso. Não sei se é um problema nesse equipamento aqui que me foi cedido, ou se é algum problema aí na configuração do programa que eu não consegui resolver. De qualquer forma, eu vou vir aqui na Outline e vou selecionar o objeto esférico através da Outline. Então, vou vir aqui em Sphere, e a essa esfera eu vou dar o nome de fluxo. Vou clicar aqui duas vezes e vou botar fluxo. Apenas para facilitar. O objeto de baixo, que é o cubo, eu vou selecioná-lo e vou colisão. Então eu tenho um objeto que é o nosso domínio, tem um objeto que será o fluxo e um objeto que será a colisão. Vamos então ver como é que a gente pode gerar o efeito usando esse sistema. Então, selecionando o objeto maior, vou selecioná-lo aqui, eu vou entrar na área de efeitos físicos. Perceba que ele já colocou aqui um tipo fluid, do qual ele deu o nome de domínio. As configurações dele, ele tem um domain type do tipo líquido. E ele está utilizando uma resolução aqui. Para ter um resultado melhor da resolução, eu posso usar um valor maior aqui nessa opção. Só que há um detalhe: quanto maior for esse valor, mais lento é o processo com que a geração da animação será feita. Caso sua máquina seja básica, como essa que eu estou utilizando aqui, vai pesar muito. Eu vou mantê-lo aqui em 64. Eu vou correr a barra, tenho que estar com essas opções aqui marcadas, Liquid marcado, e vou selecionar a opção Mesh. Tendo marcado a opção Mesh, eu vou correr até essa guia chamada Cache. O Cache aqui é onde ele vai gerar a simulação do efeito que faremos aí. Repare que ele está utilizando aqui diretório para poder salvar o cache do efeito que irá acontecer. E ele está utilizando aqui, para isso acontecer, 50 frames iniciais, ou seja, ele vai gerar aqui uma animação de 50 frames. É uma animação muito curta. Então, para eu poder fazer com que essa animação ela aproveite mais tempo aqui, eu vou manter até o frame 160. Então, vou vir aqui, Frame Start End, vou colocar Start como 1 e 160 como final. Tendo configurado essa parte aqui do domínio, não preciso mexer em mais nada. Então, eu vou selecionar o objeto que será o fluxo, vai ser a esfera. Veja que eu não consigo, eu clico e não consigo. Então, eu vou vir aqui na Outline, seleciono. O tipo aqui tem que estar como Flow. O Flow Type aqui, vocês têm que utilizar o modo Liquid, tá? E o Flow Behavior, ele está utilizando a opção Geometria. Eu não quero isso. Quero que ele utilize a opção Inflow, porque ele vai jorrar a água que eu quero aí no efeito. Então eu mudo aqui para Inflow e vou utilizar essa opção Use Inflow ativa. Mais abaixo eu tenho uma opção chamada Initial Velocity. Eu vou selecioná-la e vou fazer com que esse fluxo seja jorrado na direção da parede direita aqui do domínio. Então ele vai ser jorrado para cá, fazendo com que encha aqui o vasilhame. Eu vou utilizar aqui a velocidade inicial em x com um fator 0,8. Vai correr na direção do eixo x. Configurado, eu vou selecionar o último objeto aqui, que vai ser o objeto de colisão. Esse objeto aqui, ele não está incluso quando eu uso o Quick Liquid. Eu tenho que ativar para ele um recurso de forma manual. Então eu tenho que vir aqui em Fluid, em Type, eu vou mudar de nome para o modo Effector. O tipo de efeito que ele irá praticar aqui é o efeito de colisão. Então eu vou mantê-lo aqui como Collision. Aqui eu posso sugerir
uma espessura de distanciamento do efeito líquido em relação a esse objeto. Então eu vou mantê-lo aqui em 0.0005 e temos já a configuração feita. Para gerarmos a animação desse efeito acontecendo aqui através do MantaFlow, é necessário que a gente selecione o domínio. Voltemos aqui nas configurações de físicas dele, rolemos a barra, vocês vão ver que temos aqui ó, o Bake Data. Assim como nós fizemos lá naquela animação do fogo e fumaça, nós também iremos gerar aqui um Bake Data. Para isso, antes de fazer, eu aconselho que vocês salvem o seu projeto, porque caso dê um bug, vocês não perdem o que vocês fizeram. Vocês podem carregar e voltarem desse passo novamente. Então vem aqui em File, Save As, dá um nome para o arquivo, Save As, pronto. Depois que vocês salvaram, aí sim vocês vão fazer o Bake Data. Clicando em Bake Data, vai surgir a barrinha aqui Fluid Bake. Vamos ter que aguardar chegar em 100%. Chegando em 100%, eu vou voltar para demonstrar a vocês como é que ficou o processamento inicial da geração do nosso efeito aqui, que é o efeito de fluido. Vamos aguardar um pouco. Se verificarmos a nossa barra aqui, estamos chegando já em 100% do Fluid Bake. Logo que se conclua, nós vamos ter aí o tamanho do arquivo que será gerado com esse Bake Data, está aqui 387. E para nós fazermos aqui o player e vermos como é que ficou a geração do efeito, eu vou utilizar aqui a visão pela câmera, vou enquadrar direitinho aqui para ficar legal. Se dermos o play aqui, vocês vão ver aí como é que ficou o efeito que nós criamos aí inicialmente com o Bake Data. Mas nós não temos o efeito da Mesh. Com o domínio aqui selecionado, nós vamos correr aqui para o editor de propriedades na opção de física, vamos correr até a opção Mesh, vamos abrir a configuração de Mesh. Vocês vão ver que eu tenho essa opção chamada Bake Mesh. Para eu poder gerar aqui a Mesh do efeito, eu vou ter que clicar nessa opção chamada Bake Mesh. E isso eu posso fazer clicando Bake Mesh. Ele vai começar novamente o Fluid Bake, acontecendo aqui embaixo. E logo seja concluído, 160 frames que utilizamos no cache, eu volto para mostrar a vocês como é que ficou a simulação do líquido de forma apresentável aí na nossa área principal. Vamos aguardar aqui chegar em 100%. Nós já estamos chegando aqui já na conclusão do segundo bake, foi o Bake Mesh. Estamos aqui com 98%, já vamos chegar em 100%. Nós já temos aqui a renderização do efeito líquido acontecendo já na nossa área. Se quisermos renderizar, utilizando aqui o processo pelo modo de vista Lock Dev, vocês vão ver ó, que eu tenho o efeito sendo gerado. E aí cabe a vocês, se vocês quiserem, utilizar o objeto ou os objetos que fazem parte do cenário para criar o efeito de simulação possível. Exemplo, se eu quiser tirar essa esfera daqui, eu posso simplesmente vir aqui no fluxo, tirar e eu deixo de ter a esfera acontecendo aqui no processo da tela principal. Todo o material aí fica a cargo de vocês, usando a criatividade. Sinceramente, achei a qualidade do efeito bem melhor do que as versões anteriores, porém achei muito complexo para chegarmos num resultado aí interessante do efeito. Poderia ser feito com uma forma bem mais simplificada para chegarmos a esse resultado que estamos obtendo aqui. Boa sorte!